Graças e paz, amados irmãos. Amém? Amém? Queridos, que alegria nessa noite podermos estar juntos, podermos aprender mais da palavra do Senhor, podermos interceder uns pelos outros, né? Nesse momento, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 1. E nós iremos ler apenas o versículo de número 7. Provérbios, capítulo 1, verso de número 7. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. Provérbios capítulo 1, verso de número 7 diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos ler todos juntos, a uma só voz? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, por nesse lugar podermos, ó Deus, te adorar, podermos exaltar o teu santo nome, podermos, ó Deus, desfrutar da comunhão com os nossos irmãos. Santo Deus, Pai bendito, nesse momento te pedimos que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude a aplicarmos, ó Deus, essa palavra em nossas vidas, que nós possamos aprender a viver de acordo com a tua vontade e o teu querer, que possamos, ó Deus, como cristãos, viver de acordo com o temor devido a ti, ó Deus, e que as nossas vidas possam glorificar a Ti por meio das nossas ações. É isso que nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos, nessa noite nos foi proposto estarmos estudando sobre o temor do Senhor, o cristão e o temor devido a Deus. O temor devido a Deus. E para iniciar, eu gostaria de fazer uma perguntinha para a amada igreja. Você já teve medo de decepcionar alguém que você ama muito? Você já teve medo de decepcionar alguém muito importante na sua vida? Se a resposta é sim, com certeza isso afetou as suas atitudes, com certeza isso afetou o seu modo de pensar, os seus atos. E com certeza muitas coisas você refletiu antes de fazer para que não magoasse essa pessoa. Normalmente nós filhos, nós amamos muito os nossos pais ao ponto de não querermos decepcioná-los, ter a reprovação deles. Então, muitas vezes nós agimos de algumas maneiras no qual nós sabemos que aquilo agrada o coração dos nossos pais. Aos casais, muitas vezes nós agimos de uma maneira que nós sabemos que não irá decepcionar o nosso cônjuge. E muitas vezes essas ações, essas atitudes ou até mesmo palavras são fruto de um renúncio da nossa vontade para que a vontade da pessoa que nós amamos não seja de alguma maneira frustrada, de alguma maneira gere uma decepção para conosco.
No âmbito do trabalho, como funcionário, muitas vezes nós agimos de maneira com que o nosso superior não se sinta frustrado com o nosso trabalho, ou até mesmo não venha chamar a nossa atenção. Quando nós olhamos Provérbios capítulo 1, verso 7, é mais ou menos nesse sentido que eu tentei ilustrar agora para vocês, que nós devemos pensar sobre esse texto. Infelizmente, muitas vezes, essa palavra temor tem gerado uma confusão de entendimento. O que é que significa esse temor? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas nessa noite eu quero que, ao sair daqui, nós possamos entender o que é o temor a Deus e como esse temor é a base do conhecimento. E quando nós falamos de conhecimento, queridos, nós devemos lembrar que vivemos em um mundo onde há um excesso muito grande de informações. Hoje, cada um de nós temos um mini computador em nossos bolsos, um celular. E rapidamente nós conseguimos ter acesso a inúmeras informações, a inúmeros dados, a inúmeros conhecimentos. Mas essas informações, esses dados, nem sempre geram em nosso coração sabedoria. E ao olharmos o texto que nós acabamos de ler, nós vamos entender que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento em todas as áreas da vida só vai ter sentido diante de um temor verdadeiro a Deus, ao Senhor, ao nosso Criador. Ou seja, não há verdadeiro entendimento da vida de nós mesmos, do mundo, ou daquilo que está fora de Deus. O verdadeiro sentido da vida, a verdadeira razão da vida, o verdadeiro conhecimento sobre a vida, ela tem como base o Senhor. E este princípio nós só vamos entender e ter se nós tivermos temor ao Senhor. E como eu disse, essa palavra temor, ela gera uma pequena confusão de entendimento. Normalmente, a palavra temor, quando nós pesquisamos no nosso dicionário, e aí como eu disse, temos aqui no celular um pequeno computador, eu pesquisei aqui o que é temor no dicionário. E temor no dicionário vai nos dizer o seguinte: primeiro, falta de tranquilidade, sensação de ameaça ou susto. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, e quando nós olhamos o texto de Provérbios capítulo 1, verso 7, e nós lemos o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, de cara nós entendemos que o texto não está dizendo que esse temor é uma falta de tranquilidade, é uma sensação de ameaça ou um susto diante da presença de Deus. Não para nós, pelo menos. Paul Walsh, falando sobre esse texto, ele vai dizer que esses sentimentos normalmente é gerado pelos incrédulos, aqueles que não conhecem verdadeiramente a Deus, aqueles que não entregaram a sua vida a Deus. Para estes, sim, a palavra temor traz esse sentido de falta de tranquilidade, de sensação de ameaça, de um grande susto. Porque estes que não conhecem o nosso Deus gracioso, misericordioso e amoroso, sobre eles vai impletar uma outra faceta do nosso Deus. Um Deus justo, reto, íntegro, um Deus de ira. E para estes, sim, este temor vai gerar realmente estes tipos de sentimentos: falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto. Mas já para nós,
os cristãos, aqueles que conhecem o Senhor, o temor ele deve gerar outro tipo de sentimento em nossos corações. Um sentimento de profundo respeito e obediência por quem o Senhor é. Não por aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas, não por aquilo que Ele pode fazer com os nossos pecados, mas por quem Deus é. Um Deus justo, um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus perdoador, um Deus longânimo, um Deus que é paz, um Deus que é esperança, um Deus que é glorioso e majestoso. Esse é o nosso Deus. E por Ele ser todas essas coisas, deve gerar em nós, em nosso coração, um sentimento de temor. E agora esse temor significa um respeito. Assim como nós temos um temor pelos nossos pais, um respeito. Eu aposto que se eu perguntar aqui, ninguém vai me responder assim: você tem medo do seu pai e da sua mãe? Ao ponto de ficar paralisado, congelado, ao ponto de você não ter ação e nem atitude? Com certeza os irmãos irão dizer que não. Afinal de contas, os nossos pais não são nenhum tipo de monstro para nos paralisar, nos assustar, nos gerar em nosso coração um medo angustiante. Está certo que alguns pais podem ter algumas falhas, algumas limitações, mas mesmo assim, com todas as dificuldades nos relacionamentos, nenhum de nós temos um medo paralisante diante dos nossos pais. Mas sentimos temor, um respeito, porque eles são os nossos pais. Da mesma forma é o nosso Deus. O nosso Deus não é nenhum monstro, nenhum bicho-papão. Mas diante do nosso Deus, que é santo, justo, íntegro, reto, do nosso Deus que também é justiça, que é amor, que é misericórdia, deve gerar em nós um respeito, um temor. E diante desse Deus, nós não podemos nos comportar de qualquer maneira. Diante desse Deus, nós não podemos agir de qualquer maneira. Diante desse Deus, nós devemos ter um temor. Temor por quem Ele é. Um respeito por quem Ele é. Então, temer a Deus, queridos, está muito mais relacionado a amarmos a Deus do que até mesmo ter receio por aquilo que Ele pode fazer, pelo fogo consumidor que o nosso Deus é. E em primeiro lugar, nós podemos aprender então desse texto, como o temor do Senhor, o princípio do conhecimento, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O livro de Provérbios afirma justamente isso, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E essa palavra princípio aqui, no hebraico, ela está se referindo ao entendimento de fundamento, do começo essencial de algo. Por exemplo, aqui atrás estamos em reforma, está havendo a construção dos banheiros. Mas antes de erguerem as paredes, que já estão bem avançadas, os pedreiros tiveram que fazer um fundamento, um alicerce. Tiveram que fazer ali, cavar a terra, até encontrar ali um solo mais rochoso, uma base, no qual dali eles pudessem iniciar o fundamento dessa construção. Então o temor do Senhor é nesse princípio. Ele tem que ser o fundamento, o ponto de partida da sabedoria. A verdade é que Deus, Ele é o centro de qualquer saber.
O nosso Deus, Ele é o centro de qualquer conhecimento, porque o nosso Deus é a verdade. Jesus vai dizer em João capítulo 14, verso 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O nosso Deus, Ele é a verdade. Muitas vezes o salmista vai dizer: Senhor, Tu és a verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, como Deus é a verdade, Ele tem que ser o princípio de todo conhecimento, de toda sabedoria. E amados, quando eu falo de sabedoria aqui, eu estou indo muito além de uma sabedoria humana, de um intelecto, de uma formação que nós também precisamos, mas de uma sabedoria que vai reger a nossa vida. Quando nós olhamos lá em Gênesis, nós vamos ver que Adão e Eva, eles buscaram conhecimento. Foi assim que a serpente enganou Eva. Lembra lá? O Senhor Deus disse para Adão que dentro do jardim eles poderiam comer de todos os frutos de todas as árvores, menos de duas: da árvore da vida e da árvore do conhecimento. Essas duas árvores o ser humano não deveria comer dos seus frutos. E lembra o que a serpente foi então dizer para Eva? Olha, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer dos frutos das árvores. E aí Eva vai dizer: não é verdade isso não. Deus disse que nós podemos comer de todas, menos de duas: da vida e do conhecimento. E aí a serpente vai e diz assim: mas Deus, Ele não quer que você coma dessa árvore, porque no dia que você comer, seus olhos abrirão, e com certeza vocês serão como Deus. E aí a partir dessa afirmação, que parece que na cabecinha de Eva deu aquele estalo, e ela falou assim: oxe, sabia que é legal querer ser como Deus? Sabia que é interessante se nós fôssemos como Deus? Então Eva come do fruto, e Eva dá a Adão também do fruto. E a partir daquele momento eles têm um entendimento. O texto bíblico vai dizer que a partir daquele momento eles têm um entendimento do que é certo e o que é errado. A partir daquele momento eles percebem que estão nus, e a vergonha da sua nudez faz com que eles entendam que aquilo é errado. E eles se escondem da presença do Senhor. A partir daquele momento, nós vamos ver que a sociedade, que a humanidade começa a viver uma grande confusão. Uma confusão que leva à ruína, por tentarem buscar um conhecimento que a base não era Deus. Hoje o ser humano vive da mesma forma. Como eu disse, hoje nós somos bombardeados de informações. Hoje nós conseguimos rapidamente aqui, em uma pesquisa, termos os dados do mundo inteiro. Atualmente o mundo está com os olhos no Oriente Médio por conta desta guerra entre Israel e Irã. E rapidamente, tudo que acontece lá, aqui no Ocidente, nós sabemos e acompanhamos. Mas esse conhecimento, essas informações, não gera no coração do homem uma sabedoria. Não gera. Não gera porque cada vez mais o homem continua sem nenhuma compaixão, sem nenhum afeto por aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Cada vez que nós sabemos das informações sobre essa guerra, vemos a escalada entre os países, entre os poderosos, entre os governos. E em nenhum momento nós vemos eles se arrependendo porque vidas estão sendo ceifadas. Eles têm as informações, mas não têm gerado no coração deles
sabedoria. Sabedoria de que vidas são preciosas para Deus, de que a vida do ser humano é importante e que toda vida merece respeito e dignidade. Como é que nós temos essa sabedoria, esse entendimento? A partir do princípio de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no lugar de todo aquele que nele crê. Porque para Deus toda vida é importante. Toda vida merece dignidade. Toda vida é alguém à imagem e semelhança do seu Criador. Que está embaçado agora, é verdade. Que está meio nublado aí por conta do pecado. Mas mesmo assim, não deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. O cristão, ele deve buscar conhecimento, educação, sabedoria intelectual? Sim, deve, precisa, mas com discernimento e temor no Senhor. Saber deve se aproximar mais de Deus e não nos tornar autossuficientes. O ser humano, em seu coração, foi inculcado, desde a criação, o desejo da eternidade. A Bíblia vai nos dizer isso. Foi o próprio Senhor que colocou em nosso coração o desejo pela eternidade, porque nós fomos criados para a eternidade. Mas o ser humano hoje, caído por conta do pecado, tem buscado outros meios para alcançar a eternidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver algumas rebeliões. Uma das rebeliões foi justamente essa que eu acabei de falar, Adão e Eva lá no Éden. Depois, outra rebelião que nós podemos falar é justamente a Torre de Babel. Quando os homens falaram, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre que alcança até os céus, e lá o nosso nome será glorificado e nós seremos como deuses. Em outras palavras, o homem estava querendo buscar uma maneira de ser eternizado. Em outras palavras, eles estavam dizendo, olha, se vier outro dilúvio, nós estamos preparados. Nós iremos ficar aqui, nós seremos eternos, seremos Deus. E atualmente, nós vemos aí, talvez uma outra rebelião do ser humano, buscando a eternidade. Cada vez mais a ciência tem avançado. E hoje existem os estudos no qual o homem tem buscado se eternizar por meio da tecnologia. Hoje a ciência busca maneiras de substituir o corpo humano como se fosse peças. O braço está morrendo, o braço não tem mais serventia, tira e coloca um braço mecânico, coloca uma perna mecânica. Essa semana, um dos fundadores de uma das empresas de IA disse que a IA ela está tomando um rumo de conhecimento e de autoconhecimento tão grande que ela já está ultrapassando o desenvolvimento humano. E que no futuro, o homem, para acompanhar a IA, será necessário que o ser humano coloque um chip na sua cabeça para que ele possa se desenvolver ainda mais com a ajuda da inteligência artificial. Tem estudos no qual estão mapeando o cérebro para que um dia, se preciso for, possa ser transferido todo o conhecimento, todas as emoções, todas as memórias de uma pessoa para um computador. E se o seu corpo físico morrer, por meio desse computador, essa pessoa continua viva em consciência. O homem tem buscado maneiras de se eternizar. O homem tem buscado conhecimento, mas sem Deus, esse conhecimento não se torna sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor.
Se o homem tiver temor a Deus, ele vai saber que basta entregar sua vida a Cristo Jesus, porque mesmo que nós venhamos morrer, ainda assim viveremos eternamente. Ele tem preparado para nós um reino eterno, aonde Ele é o sol da justiça, aonde Ele reina e governará para todo o sempre. Não precisamos tentar buscar eternizar as nossas vidas aqui nesse mundo, porque um mundo eterno está sendo preparado pelo nosso Deus para aqueles que o amam. Em segundo lugar, nós também aprendemos com o texto que o temor do Senhor nos leva à obediência e à santidade. Na última terça-feira, nós falamos muito sobre a santidade e como essa é a vontade de Deus para os seus filhos, que nós venhamos viver em santidade. E o temor ao Senhor nos leva a viver em obediência e em santidade. O Salmo de número 111, versículo de número 10, vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que procuram os seus preceitos. Todos que procuram obedecer os seus mandamentos. Queridos, o temor do Senhor gera em nós uma obediência. Mas não a obediência baseada no medo. Baseada assim, olha, se eu não obedecer a Deus, esse Deus vai me castigar. Olha, se eu pecar, Deus vai me castigar. Ao longo da minha caminhada, eu tenho aprendido algo muito interessante sobre o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E como Pai, quando nós erramos, em amor, Ele busca nos corrigir. E muitas vezes, mesmo nós usando a palavra correção de Deus, essa correção não é um castigo. Se você, porventura, meu amado irmão, minha irmã, tem pintado na sua mente, no seu coração, um Deus que fica sentado no seu trono e que toda vez que nós erramos, Ele bate com o seu chicote na humanidade, castigando o ser humano, busque tirar essa imagem da sua mente e do seu coração. Nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus que castiga, mas como Pai, Ele nos corrige. E há diferença entre castigo e correção. O nosso Deus, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele permite que nós venhamos viver com a consequência do pecado, para que nós possamos aprender e não pecar mais. Então, esse temor do Senhor, essa obediência que esse temor gera, não é um medo, porque Deus vai me castigar, mas pelo contrário, ele tem que ser uma obediência fruto de um amor. Eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus. Eu obedeço a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu obedeço a Deus porque Ele pode me dar a vida eterna. Eu obedeço a Deus porque Ele me criou, Ele me formou. Eu obedeço a Deus porque eu o amo. E a maneira que eu tenho de demonstrar esse amor pelo Senhor é obedecer à sua vontade. Lembra quando Jesus ele está falando com os fariseus e ele vai fazer uma citação do Antigo Testamento e ele vai dizer que aquele povo honrava, melhor se referindo aos fariseus, honrava o Senhor com os seus lábios, mas não com o seu coração? Nós não podemos dizer que amamos a Deus com os nossos lábios e as nossas atitudes não refletir este amor. O amor de Deus deve gerar em nós uma vida de renúncia, uma vida de transformação, uma vida de obediência, porque esse é o Deus que nós amamos e o que Ele pede a nós é que nós sejamos obedientes a Ele, obedientes à Sua palavra, obedientes aos Seus preceitos. Então, se eu amo a esse Deus, para mim não é nenhum peso, não é nenhum fardo obedecê-lo.
por amor, eu renuncio a mim mesmo e às minhas vontades para demonstrar que amo a este Deus. O temor do Senhor nos leva a fugir do pecado, a rejeitar o mal e a viver de um modo digno. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, seja na ética do trabalho, seja na fidelidade conjugal, seja na sinceridade das finanças, seja na pureza dos pensamentos. Temer a Deus é levar a santidade a sério. Temer a Deus é buscar viver uma vida de obediência. Em terceiro lugar, temor ao Senhor também vai nos fazer entender que quem não teme a Deus despreza a sabedoria e corre para a destruição. Quem não teme a Deus despreza a sabedoria e corre para a destruição. É isso que o texto de Provérbios vai dizer na sua segunda parte. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Na língua bíblica, o insensato é aquele que vive como se Deus não existisse, ou que não se importasse com Deus. Tá legal. Tem esse Deus aí dos cristãos, mas esse Deus aí dos cristãos, para mim, tanto faz. Para mim, ele nem cheira e nem nada. Para mim, ele não é importante. Eu sou o Deus da minha vida. Eu vivo de acordo com o meu querer e com a minha vontade. Eu faço o que eu quero. Estes são os insensatos. Estes são que buscam viver com orgulho, com rebeldia, na imoralidade, na idolatria. E estes que desprezam o Senhor, desprezam a sua sabedoria, estão buscando a sua autodestruição. Porque afinal de contas é isso que o pecado faz conosco. Ele nos destrói. Ele nos consome. Um exemplo claro disso, nós podemos ver em Êxodo capítulo 5, verso 2. Quando Moisés vai diante do faraó, e o faraó responde para Moisés: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Ô Moisés, quem é esse Deus aí que está mandando eu libertar esse povo para ir adorar ele no deserto? Quem é esse Deus aí que eu não conheço? Quem é esse Deus aí para que eu tenha que atender à vontade dele? Bem, eu não preciso nem falar para os irmãos qual foi o fim do faraó. Por conta da sua rebeldia, da dureza do seu coração, a sua nação pagou, sofreu o amargo de Deus. E no fim, ele também pagou com a sua própria vida no Mar Vermelho. Desprezar o temor do Senhor é correr para a destruição. O cristão, ele deve distinguir por viver com reverência, mesmo em meio a uma cultura que despreza a sabedoria de Deus. Foi isso que Moisés fez, foi isso que o povo de Israel fez, tanto quando estava cativo no Egito, quando estava cativo na Babilônia. Nós, hoje, estamos vivendo neste século, neste mundo corrompido pelo pecado. E aqui nós devemos buscar viver com reverência, com temor, mesmo diante dessa cultura que despreza o nosso Deus. Mesmo diante das pessoas deste mundo, dizendo: quem é esse teu Deus para que eu obedeça? E em quarto e último lugar, como cultivar o temor do Senhor na vida cristã? Como devemos cultivar o temor ao Senhor nas nossas vidas? Em primeiro lugar, reconhecendo quem Deus é.
O temor do Senhor começa com a visão correta de quem Deus é. Normalmente as nossas orações, elas estão muito lotadas daquilo que Deus pode fazer por nós. Normalmente as nossas orações se resumem muito a pedir e agradecer a Deus por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Senhor, me dá isso. Senhor, estou precisando disso. Senhor, me cura disso. Senhor, aquele fulaninho está precisando disso. Senhor, o meu irmão está enfermo, cura ele. Senhor, pedir. Ou então, agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me alimentou hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor me protegeu hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu o que eu estava precisando. Quando nós agradecemos a Deus, né? Porque muitas vezes nós pedimos e quando Deus nos dá, nós até esquecemos de agradecer. Mas o temor ao Senhor começa a partir do momento que nós reconhecemos quem esse Deus é. E nós passamos de parar ver Deus como um gênio da lâmpada, que nós podemos esfregar e Ele vai realizar 3 desejos, e ver Deus como o nosso Pai. Não um Pai que só está ali para dar, mas um Deus que é santo, que é justo, que é poderoso, que é misericordioso, um Deus que é gracioso. Qual foi, meu irmão, a última vez que na sua oração você não pediu e nem agradeceu por nada, mas simplesmente falou os atributos de Deus para Ele? Exaltou Deus por quem Ele é, porque Ele é Rei, porque Ele é Senhor, porque Ele é glorioso, porque Ele é salvação. O temor do Senhor vai iniciar nas nossas vidas quando nós reconhecermos quem Deus é. Em segundo lugar, o temor do Senhor vai florar nas nossas vidas quando nós se submetermos à sua palavra. Então, primeiro eu reconheço quem Deus é, entendo quem Ele é na minha vida, e a partir daí eu começo a obedecer a sua palavra, de uma forma mais concreta, de uma forma que tenha mais lógica, mais entendimento, mais razão. Porque a nossa fé, irmãos, como o apóstolo Paulo vai dizer, ela é uma fé de razão. Não é uma fé ilógica. Não é uma fé baseada em crendices. Não é uma fé que nós possamos dizer assim, não sei. Que nem o Chicó do Alto da Compadecida, não sei. Só sei que é assim. Tem que ser algo lógico, que faz sentido, porque o nosso Deus, Ele é um Deus lógico, racional, e a nossa fé também tem que ser racional. Por muitas das vezes, que a razão não vai fazer sentido na fé, mas ela tem que continuar racional. Então, obedecer a Deus, ela tem que ser uma obediência racional. E para isso eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E lembra que a gente aprendeu na terça passada qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A vontade do Senhor é que nós venhamos viver em santidade. Fugir do pecado, se abster do pecado. E para que nós possamos fugir do pecado, nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Porque é ela que nos dá força, escapes diante das tentações. Uma vez aqui a gente conversando, eu e alguns irmãos aqui depois do encontro dos jovens, e a gente falando da importância de ter a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração. E diante das tentações, nós fazemos que nem Jesus. Lembra como foi que Jesus, ele venceu as tentações quando o diabo ia lá tentar ele no deserto? O diabo dizia, olha, está escrito. E aí o Senhor Jesus respondia, como? Mas também está escrito. O diabo dizendo lá, olha, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras aí se transformar em pão e come. Ou então pede a Deus que venha anjos para te servir.
Porque a palavra vai dizer que tu tem poder e se tu quiser os anjos vêm e te servem. E Jesus vai dizer o quê? Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós temos entendimento, razão para vencer as tentações. O que faltou para Eva lá no jardim? Quando o diabo disse, olha, mas se vocês comer, vocês não vão morrer não. Isso aí é porque Deus está com um pouquinho de inveja, porque se vocês comerem serão igual ao Senhor, serão igual a Deus, serão deuses. Faltou Eva dizer assim, mas o Senhor disse que não é para comer. Que se comer, nós iremos morrer. Precisamos, irmãos, ter a palavra do Senhor no coração. Precisamos também, para termos uma vida de temor ao Senhor, pedir a Deus. O Salmo de número 86, verso 11 vai dizer, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. O temor do Senhor é também um dom de Deus e por isso devemos orar como o salmista. Pedir a Ele, Senhor, una, Senhor, o meu coração ao temor do teu nome. Senhor, me faz ter o coração segundo o teu. Um coração que se arrepende dos pecados, um coração que se aquebranta diante da tua presença, um coração que te ama por quem tu és. Ensina, ó Deus, a trilhar os teus caminhos e eu andarei na tua verdade. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se desprezar esse temor, desprezar a sabedoria do Senhor, leva o insensato para a ruína, a destruição. Significa que se nós tivermos esse temor, se nós buscarmos essa sabedoria, nós encontraremos o caminho da vida. Nós teremos uma vida abençoada pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Temer a Deus é viver para agradar. O cristão que teme ao Senhor, ama a Deus de todo o coração, tem alegria em obedecer a Deus, foge do pecado por reverência e busca a sabedoria com humildade. Temer a Deus não é nos afastar dele, mas nos atrair com reverência. Amor é devoção. A presença do temor do Senhor é o sinal de maturidade espiritual e o seu crescimento é indispensável para todo discípulo de Cristo. Nós só poderemos ser mais parecidos com Jesus se na nossa vida tivermos temor ao Senhor. Amarmos o Senhor, obedecermos a Ele. E para concluir, finalizar mesmo agora, tem algumas perguntinhas para os amados irmãos. Vocês não precisam me responder, mas pensem nessas perguntinhas. Reflitam nelas aqui e agora e em casa quando chegar. O que significa na prática temer a Deus? Diante de tudo isso que eu falei aqui nessa noite, o que significa para você na prática temer a Deus? Como você tem praticado o temor do Senhor? Segunda, como o temor do Senhor pode te ajudar a tomar melhores decisões na vida? Como temer a Deus nos ajuda a tomarmos decisões mais assertivas? Terceiro, em quais áreas da sua vida você tem lutado para viver com mais reverência diante de Deus? Em quais áreas da sua vida está faltando o temor ao Senhor? Em quais áreas da sua vida você ainda precisa entregar totalmente a Deus? Quarto e último, que passos
você pode dar hoje para crescer no temor do Senhor? O que é que nós podemos fazer ao sairmos deste culto, deste momento de ensino e doutrina, para vivermos diante do temor do Senhor? Após refletirmos sobre essas perguntas, nós entendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós entendemos que só seremos sábios se vivermos de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos que só seremos sábios se nós buscarmos ter este temor. Um temor que não é medo, um temor que obedece por amor, um temor que busca santidade, um temor que traz sabedoria para a vida, um temor que é o princípio, a base da vida cristã. Amém? Quero convidar você então a fechar seus olhos mais uma vez, curvar sua cabeça. Nós iremos orar. Irmã, pronto. Nós iremos orar e encerrar este culto. Agradecer a Deus pela sua palavra e pedir que Ele nos ajude a vivermos com temor diante dEle. Pai, mais uma vez nós te rendemos graças, ó Deus, pela Tua palavra. Tua palavra que é luz, Tua palavra que é lâmpada para os nossos caminhos, a Tua palavra que é uma espada penetrante, ó Deus, que ela possa penetrar em nossos corações, ó Pai, que a Tua palavra possa ser guardada em nossos corações, que ela possa gerar em nós, ó Deus, transformação e mudanças profundas e verdadeiras, ó Pai. Senhor, nos ajuda, ó Deus, a vivermos segundo o Teu querer e a Tua vontade, com temor e tremor diante de Ti, ó Pai. Deus, nós não queremos, ó Deus, olhar para o Senhor e termos medo de quem o Senhor é, mas pelo contrário, queremos Te adorar e Te exaltar por quem o Senhor é. Que o temor que vem do Senhor não venha gerar em nós medo, espanto, susto, mas venha gerar em nós alegria, paz, esperança, ó Deus. Pai, nos ajude a sermos cristãos melhores e que nós venhamos, ó Deus, darmos o devido temor a Ti. Que as nossas vidas possam refletir, ó Deus, o Senhor. O Pai, que o sangue de Cristo possa nos lavar e purificar. E que nós, a cada dia, possamos realmente sermos imagem e semelhança Tua aqui nessa terra. Que o Senhor venha, ó Deus, desembaçar, que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha polir esse espelho que está borrado e manchado pelo pecado, para que nós possamos cada vez mais nos assemelhar e nos parecer contigo, para que o mundo, ao olhar para nós, possa perceber o Senhor, possa conhecer o Senhor, possa temer ao nosso Deus. Não queremos, ó Deus, ter apenas conhecimento, ter informações, mas queremos ter sabedoria, e sabedoria que conduz à vida. Por isso, ó Deus, molda os nossos corações, transforma as nossas vidas, muda o nosso caráter e o nosso ser. Abençoa, ó Deus, cada irmão aqui presente, cada família aqui representada, ó Deus. Cuida de cada um, livra, ó Deus, de todo mal. Protege, acampa anjos ao redor dos Teus filhos, ó Deus. E que tudo o que eles venham fazer seja para a glória e louvor do Teu santo nome. É isso que nós Te pedimos, ó Deus. Agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações, a unção e o poder do Santo Espírito esteja com a Tua igreja aqui presente e reunida, esteja com o Teu povo espalhado por toda a terra, esteja com aqueles que vivem buscando viver o temor do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Queridos, estamos chegando ao fim deste culto, desta programação. Que Deus abençoe a cada um. Lembrando que sábado temos o culto de jovens, tá bom? Convide os jovens aí
vocês são os nossos convidados, tá bom? Para estar aqui. O culto, novamente eu reitero, é dirigido pelos jovens, terá aqui a participação dos jovens, mas é para toda a igreja. Então venham, incentive os jovens, estejam aqui conosco, adorando, servindo ao nosso Deus. Domingo, se Deus quiser, também teremos culto evangelístico, que você possa convidar um amigo, um vizinho, um familiar, para junto estar aqui ouvindo da palavra do Senhor, estar sendo edificado aqui pela vida do nosso querido pastor Max, que estará ministrando aos nossos corações. Amém? Amém. Então, quem diz amém, dá um abraço em alguém aí e estamos dispensados.